dos maiores filmes da Marvel e um dos maiores filmes de todos. Cara, eu não sei como os críticos chegaram naquelas conclusões tão rasas. E tão esculachando também. Achando principalmente que o filme era completamente desconexo de todos os outros filmes da Marvel. Que merda, não me dá um minuto de sossego, gente. O filme dos Eternos, você muda a visão desde o primeiro filme do Homem de Ferro e você se questiona se Thanos realmente era um vilão ou talvez ele sabia de algo que ninguém mais no universo inteiro sabia e ele queria, na verdade, salvar os planetas de uma ameaça muito maior. Você não sabe isso! Eu sou o único que sabe isso. Vem comigo que hoje eu vou te falar o que eu achei dos Eternos. Eu quero falar pra você o verdadeiro sentido por trás de todo esse filme e o que ele vai trazer pra nova fase da Marvel, redesenhando inclusive o que a gente pensava sobre todas as fases da Marvel até então. Como eu falei, você vai ver com outros olhos desde o primeiro filme do Homem de Ferro até agora. Tudo vai mudar na sua cabeça e o plot twist é absurdo. Então vamos puxar a vinheta? Bora! E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? Finalmente eu vim aqui falar sobre Eternos. Eu tava tão ansiosa pra ver esse filme, pra falar sobre esse filme. Eu não sei explicar o tamanho da minha felicidade de ver o resultado que foi o filme dos Eternos. Principalmente porque eu tava com muito medo, olhando as críticas e o que as pessoas estavam falando. Eu fiquei boba em ver que o filme não tem nada a ver com o que os críticos falaram. Eles viram com um olhar completamente vazio e raso, na minha opinião, porque o filme ele se conecta diretamente com todo o UCM, com todo o universo cinematográfico da Marvel, e ele é muito bem feito. Você se apega com todos os personagens, mesmo tendo muitos personagens em apenas um filme. Então, se você também tava ansioso como eu, já se inscreve aqui nesse canal. Vocês sabem que eu trago muita coisa de super-herói. Então, se você curte esse conteúdo, clica aqui no card que tem uma playlist cheinha de vídeos de super-heróis aqui no canal. Deixa o like no começo do vídeo e não esquece de ativar o sininho que a gente tem vídeo a semana inteira. E agora eu vou estar falando muito, né, cara? Porque vai ter Hailey Steinfeld como Gavião Arqueira. Cara, eu vou estar insuportável com os super-heróis esse mês. Me aguardem. E eu vou falar pra vocês o seguinte, que se tem alguém reclamando por causa da representatividade no filme, que tem o Phastos, que é gay, ele tem um filho, vai ter um beijo gay no filme, a gente vai ter uma personagem e uma atriz que é surda, então assim, tem uma representatividade linda dentro desse filme. A construção de cada personagem é única e você fica realmente sem saber dizer de que lado você tá, porque é uma discussão moral muito interessante e você não sabe no final das contas quem que tá certo e quem que tá errado. Por isso que eu falo, no final das contas você vai descobrir com esse plot twist que talvez o Thanos não era tão vilão assim. Porque você matou metade do planeta. Um pequeno preço a se pagar pela salvação. Então a representatividade foi colocada de uma maneira muito linda e se tem alguém reclamando por causa disso, é um bando de mimizento que acha que todo filme de super-herói, ou melhor, todo filme tem que ter um loiro de olho azul. Então, gente, nós estamos nos encaminhando para algo histórico, num universo gigante e a Marvel está usando de uma maneira linda. Sério, se preparem, o filme é incrível. People since the day we arrived. When you love something, you protect it. Ai, que lindo! E como eu falei pra vocês, o plot twist do filme vai fazer a gente mudar toda a percepção que a gente tinha do UCM e principalmente aquele questionamento que todo mundo tinha. Se os Eternos estavam entre os heróis da Marvel durante todos esses anos, Came here 7,000 years ago. Protect humans from the deviants. por que eles nunca interferiram em nenhum conflito, não ajudaram o Homem de Ferro a aprimorar a sua armadura, já que os Eternos têm uma tecnologia cósmica, né? Uma tecnologia intergaláctica. Por que eles não interferiram em Guerra Infinita? Era de Ultron? A invasão dos alienígenas, o ataque do Loki no primeiro Vingadores? Então, assim, ficou muito esse questionamento e a maneira que isso foi colocado e o porquê é de arrepiar a espinha e deixou todo mundo no cinema assim, ó. Quando esse plot twist apareceu no cinema, eu olhava pra todo mundo e tava todo mundo assim, ó. Tô toda me tremendo. Misericórdia! A senhora é destruidora mesmo, viu? Porque a gente vê ao longo do CM desenvolvimento de personagens como o próprio Tony Stark, o desenvolvimento intelectual dele, a tecnologia dele, pra humanidade, a criação do Visão, o Wakanda abrindo as portas da tecnologia deles pro mundo inteiro. Tudo isso tem um sentido por trás e quem tá por trás de tudo isso são os Celestiais. We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved.
Os Celestiais são hoje as entidades cósmicas mais antigas e mais poderosas do universo da Marvel. E eles são os criadores das galáxias, dos universos, e foram eles que enviaram os Eternos pra Terra. E eles foram enviados para ajudar a humanidade a evoluir e acabar com os deviantes que estavam na Terra matando os seres humanos, ou seja, a vida inteligente. Você vai observar, inclusive, isso no filme. Os deviantes, eles só matam vida inteligente. Aparece até uma parte que tem um cachorrinho lá no chão e você pensa, meu, por que esse deviante não matou o cachorrinho? Porque ele só tem o objetivo de matar vida inteligente. E você já vai entender o porquê de tudo isso. Os Eternos foram orientados pelos Celestiais a não interferirem em nada ao longo da humanidade, apenas ajudar a humanidade a se desenvolver, e cada um dos Eternos tem um poder específico para ajudar isso. Não só defendendo os humanos dos deviantes, mas também ajudando os seres humanos a se desenvolver intelectualmente e tecnologicamente. Os Eternos, quando chegam no planeta Terra, no filme, é uma coisa linda, porque eles são lindos. Meu Deus, eles são lindos. A roupa deles, a nave deles, tudo. E cada um tem uma função fundamental e eles vão se apegar muito à humanidade ao longo da história, mas eles não vão poder interferir. E vai ter um conflito muito grande do porquê isso. Por que eles não podem impedir que guerras aconteçam? Por que eles não podem impedir que os seres humanos se matem entre si? Por quê? E os Celestiais falam, vocês não podem intervir. A missão de vocês é apenas observar, orientar e ajudar a humanidade a crescer. Ao interferir, vocês vão estar impedindo que essa raça se torne cada vez mais inteligente. Os conflitos, as guerras, tudo isso faz parte do desenvolvimento da humanidade, por mais cruel que seja. E mesmo assim você se pergunta, por que os Eternos não podem impedir e conscientizar o ser humano de que isso não é legal? Os Celestiais têm um propósito pra isso, e nisso eu vi uma leve metáfora, assim, a ideia de que os Celestiais seriam como Deus, um ser ali que cria galáxias, que cria universos, mas ele não interfere no que tá acontecendo no mundo. Aquele questionamento que a gente tem, por exemplo, por que Deus, né, pra quem acredita em Deus, pra quem tem as suas crenças, por que Deus não acaba com a fome? Por que Deus não acaba com as guerras? Por que Deus não acaba com o preconceito? Enfim, por que Deus não interfere nisso? Os Celestiais, eles trazem mais ou menos essa ideia, né? Essa ideia de serem deuses. Então é muito incrível a análise e tem até algumas coisas que eles falam que são meio bíblicas. Então eu achei lindo a maneira como eles introduziram os Eternos no universo cinematográfico da Marvel e que conecta com todo o resto. E isso eu falo pra vocês o tempo inteiro, que o que eu mais vi dos críticos é falarem que Eternos não tem conexão nenhuma com os outros filmes e que a diretora meio que conectou com os outros filmes obrigatoriamente, quando não! O filme explica tudo do mundo. Então, cara, eu vou falar pra vocês, o filme explica tudo. Abrindo um parênteses aqui, eu também quero ressaltar que tem piadas sobre DC. Eles vão brincar sobre chamar o Icarus, por exemplo, que ele tem poderes semelhantes ao Superman. Vão chamar ele de Superman. Vão chamar o Kingo de Batman. Então, assim, é muito legal as referências e a brincadeira com o universo DC. Tem dois personagens que protagonizam bastante o filme, que é o Icarus e a Cersei. Vocês vão entender porque que eles são meio que os principais. Não quer dizer que todos os outros não protagonizem pontos muito importantes pra trama. Tipo, você vai se apegar com a história de cada um e o que a humanidade significa pra cada um deles. Então é muito lindo você ver o desenvolvimento desses personagens ao longo do filme, por mais que sejam muitos personagens. You know that your babysitting privileges are completely revoked. Eu acho que Eternos soube dosar a comédia no nível certo, assim como eu vi uma comédia em Ultimato e Guerra Infinita, e pra mim foram as dosagens mais perfeitas, assim, dentro da fórmula da Marvel. E Eternos trouxe muito isso também, uma comédia no momento certo, não de forma exagerada, e eu amei. Então, assim, depois que os Eternos mataram todos os deviantes, eles ficaram perambulando pela Terra, né? Muitos deles se separaram porque eles começaram a se decepcionar cada vez mais com a humanidade. Eles chegaram aqui e tudo isso aqui era mato! E aí a humanidade despencou, desandou, mas tem muitos Eternos que se apegaram, por mais que a humanidade tenha suas falhas, se apegaram muito à humanidade, mas todos eles, né, ficam ali na Terra escondidinhos, não intervêm nada e vivem a vida como se eles fossem qualquer outro ser humano. E aí, de novo, ao longo do filme você se questiona por que os Celestiais não deixam os Eternos intervir em guerras, em conflitos, ajudar a humanidade, ou por que eles não interviram em Era de Ultron, na primeira invasão lá em Nova York, no primeiro filme dos Vingadores, por que eles não interviram no Thanos, por quê? Por que eles não puderam
quiseram intervir em nada disso. E aí vem a bomba que nos explica tudo. Plot twist. Gente, para o Celestial nascer, e depois que ele nasce, ele cria galáxias e trilhões de vidas dentro dessa galáxia. Para esse Celestial nascer, ele precisa nascer de um planeta com vida inteligente. Então, a missão dos Eternos é fazer essa vida inteligente prosperar, se reproduzir ao máximo e servir de alimento para esse Celestial nascer. Então, esse Celestial nasce, aquele planeta explode e ele vai criar outra galáxia, outros planetas e várias outras bilhões, trilhões de vidas. E esse ciclo vai se repetir. E aí a sua cabeça explode. Você explode, gente. Você explode. Daí os Eternos começam a descobrir isso, porque tem 7 dias pra isso acontecer. O mundo vai explodir. E alguns Eternos resolvem impedir isso. O que é muito interessante, porque muitos deles, como Phastos, por exemplo, já tinha desistido da humanidade. Pra ele, que aquilo ali se explodisse depois de tudo que ele viu, de horrores que a humanidade fez. Mas ele é um dos Eternos que quer impedir o nascimento do Celestial e deixar o planeta continuar existindo. Outros, como o Icarus, por exemplo, ele quer continuar fiel à missão e ele é completamente fiel ao Arishem, que é o Celestial que enviou eles pra Terra. E aí você descobre também que os Celestiais que criaram os Deviantes. Os Deviantes, eles inicialmente foram enviados aos planetas pra matar qualquer predador natural de uma vida inteligente, ou seja, deixando que essa vida inteligente prospere, e os Deviantes protegiam essa vida inteligente. Aí essa vida inteligente prosperava, não tinha nenhum predador natural, e depois de se multiplicar aos tantos, um Celestial germinava dentro desse planeta, consumindo essa vida inteligente, e nascia um novo Celestial, novas galáxias, novos planetas. É aquele lance, tipo, pro leão viver, ele tem que matar a cabra, que tem que comer a grama, que tem que... Você entende? É tudo um ciclo. Então, a moral desse filme é você se questionar o que tá certo e o que é errado. Vale a pena sacrificar o planeta Terra? Ou vale a pena sacrificar um Celestial e bilhões de planetas pra salvar o planeta Terra? E aí? Aí vem a conexão do Thanos. O Thanos, com o estalo dele, impediu que o nascimento do Celestial acontecesse há 5 anos atrás, na época de Guerra Infinita. Então, será que o Thanos não sabia de tudo isso? E ele massacrava planeta por planeta, fazia com que a população inteligente ficasse pela metade? Talvez é porque ele sabia que no momento que aquela superpopulação de pessoas inteligentes dominasse o planeta, um Celestial nasceria e aquele planeta seria destruído. Talvez o Thanos, inclusive por ser um deviante nos quadrinhos, dentro do CM, queria impedir a destruição de milhares de planetas e a gente não sabia de nada disso, mas ele sabia. Até a conversa dele com a Gamora, entre várias outras conversas que deixam entender que o Thanos sabia de coisas que ninguém mais no mundo inteiro sabia. Então, gente, isso é, assim, de mudar todo o sentido das histórias do CM até então. A própria criação do Homem de Ferro, do porquê que os Eternos tinham que deixar o Homem de Ferro evoluir intelectualmente, fazer com que a tecnologia dele virasse uma coisa mundialmente conhecida e que ajudasse muitas pessoas a evoluir intelectualmente também. O Homem de Ferro virando um super-herói fez com que várias outras coisas surgissem. Surgiu o Visão, a Hydra, mesmo sendo uma organização do mal, uma organização extremamente inteligente que evoluiu intelectualmente ao longo dos anos, a criação do próprio Capitão América. Então tudo isso aumentou o crescimento intelectual da população, protegeu a humanidade para que a humanidade cada vez mais aumentasse, se reproduzisse e no final das contas virasse comidinha de Celestial. Uhul! Gente, é muito bizarro o que essa diretora fez, como foi apresentado nesse filme, é bizarro. E aí você fica pensando de que lado que você fica, entendeu? Então, alguns Eternos ficam do lado dos Celestiais, porque eles pensam que não vale a pena matar um Celestial que vai originar outros milhares de planetas. Entretanto, tem outros Eternos que acham que vale a pena salvar o planeta Terra, matar um Celestial impedindo o surgimento de outros planetas. Então, é muito louco, não dá pra dizer quem tá certo e quem tá errado. E aí, eles trazem justamente isso. Thanos, ele adiou o nascimento de um Celestial com o estalo. Durante esses 5 anos, a população inteligente foi cortada pela metade. Então, o Celestial não pôde nascer no planeta na época de Guerra Infinita. Ele teve que nascer depois de Ultimato, quando o Tony Stark foi lá, estalou os dedos e voltou a população inteligente para o planeta Terra. E assistindo esse vídeo, talvez vocês vão querer reassistir o filme pra ver todos esses detalhes e esses significados que tem por trás dessa obra-prima que é Eternos, beleza? Então um beijo bem grande, meus amores. Não esquece de conferir a playlist de super-heróis que a gente tem aqui no canal. Deixa o like se você ainda não deixou e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo bem grande e bye bye!